Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Elcídio Pimenta Arruda e eu serei o professor da disciplina de Gestão Escolar neste primeiro semestre. Nessa primeira unidade, nós vamos discutir a gestão escolar a partir de situações que poderiam ocorrer em muitas escolas. Vejamos uma como exemplo. Imaginem que uma empresa ofereça gratuitamente uma plataforma digital para a escola. Ela promete facilitar o trabalho dos professores, organizar as atividades, produzir relatórios, acompanhar o desempenho de estudantes. Parece ser uma maravilha, não é? Parece ser bem interessante. A escola, ela possui problemas concretos. Faltam recursos, tempo dos professores reduzidos, as informações estão dispersas, desorganizadas e as equipes, elas procuram soluções que possam contribuir para o trabalho pedagógico. Diante de um quadro como esse, seria fácil concluir que uma ferramenta gratuita deveria ser aceita por todo o coletivo da escola, não é mesmo? Entretanto, quando pensamos na gestão de uma escola pública, uma decisão aparentemente simples pode produzir consequências que não aparecem imediatamente, não naquele momento. Por exemplo, que dados dos estudantes vão ser coletados? Quem poderá acessá-los? A plataforma considera as condições reais das famílias? Todos os estudantes possuem equipamentos e conexão adequados? Ela ajuda o trabalho pedagógico ou aumenta o controle e a sobrecarga dos professores? O que acontecerá quando terminar o período gratuito? Precisamos também perguntar quem participou dessa decisão. Os professores foram ouvidos? Os estudantes puderam falar sobre as suas experiências? As famílias conhecem as condições de uso? A escola possui autonomia e competência para assumir esse compromisso? São muitas as questões, não é mesmo? Então, observem que não se trata apenas de saber se a plataforma funciona ou não. Trata-se de compreender para quem ela funciona, em que condições funciona e quais as relações passam a serem organizadas dentro da escola a partir dessa referência. Bom, quando falamos em gestão escolar, frequentemente pensamos em horários, documentos, prestações de contas, compras, reuniões, equipamentos, organização do trabalho, enfim, o trabalho normal de um diretor. Esses elementos, obviamente, são importantes. Uma escola não funciona sem organização, mas a gestão não administra apenas objetos, tempos ou recursos financeiros. Uma decisão sobre o horário pode permitir que um estudante trabalhador, por exemplo, permaneça na escola ou pode tornar a sua presença praticamente impossível. Uma decisão sobre comunicação pode aproximar as famílias ou excluir aquelas que não dominam determinado aplicativo, não possuem conexão permanente ou não compreendem a língua utilizada pela instituição. Isso é um grande problema, não é mesmo? Uma decisão sobre a distribuição das turmas pode ampliar oportunidades de aprendizagem, mas também podem reforçar expectativas negativas sobre determinados estudantes. Uma decisão sobre formação pode favorecer o trabalho coletivo dos docentes, ou, na verdade, pode concentrar a oportunidade sempre nas mesmas pessoas. Por isso, a gestão escolar ela não pode ser compreendida como uma atividade separada da pedagogia, da docência. Não se trata apenas de fazer a escola funcionar. Trata-se de criar condições para que os estudantes aprendam, permaneçam na escola, participem e sejam reconhecidos como sujeitos de direitos. Toda decisão administrativa produz efeitos pedagógicos, ainda que esses efeitos não tenham sido inicialmente considerados. A escola pública ela está inserida em uma rede de ensino e participa da realização de uma política pública que pertence ou ao município, ao Estado, ou à União, ou a ambos. Ela não começa todos os dias do zero, nem pode decidir livremente sobre tudo. Existem leis, normas, recursos disponíveis, limites orçamentários, políticas de rede, responsabilidades que ultrapassam a própria escola. Ao mesmo tempo, as políticas não chegam às escolas de maneira automática. Elas são interpretadas por pessoas concretas, por diretores, coordenadores, professores, funcionários, estudantes e suas famílias. Uma mesma orientação
ela pode produzir resultados diferentes, dependendo das condições da escola, da forma como foi discutida e das possibilidades reais de implementação. Uma política de inclusão, por exemplo, ela pode reconhecer um direito importante. Entretanto, a sua realização dependerá da formação dos profissionais, da acessibilidade dos espaços, dos recursos disponíveis e da organização do trabalho. Uma política de avaliação pode produzir informações relevantes, bancos de dados, mas também pode estreitar o currículo quando a escola passa a ensinar apenas aquilo que será medido. Uma política de tecnologia pode ampliar o acesso a determinados recursos, mas também pode aumentar as desigualdades quando desconsidera as condições de acesso de professores, estudantes e das famílias. Assim, a escola não é apenas um ponto final de execução. Ela é um espaço de mediação, de interpretação e muitas vezes de disputas individuais ou coletivas sobre os sentidos das políticas educacionais. A escola interpreta as políticas, mas não pode escolher quais direitos serão assegurados e quais serão adiados. Para avançarmos nessa discussão, precisamos distinguir Estado, governo e administração pública. São itens integrados, mas com conceitos diferentes. O Estado corresponde a um conjunto relativamente pertinente de instituições, normas, poderes e responsabilidades. Dizer que ele é relativamente permanente não significa dizer que ele seja neutro. O Estado é atravessado por disputas sociais, desigualdades, interesses econômicos e diferentes projetos de sociedade, progressista, esquerda, direita e outras mais. As políticas educacionais, elas resultam dessas disputas. Elas expressam determinadas concepções de educação, de direito, de escola e de sociedade. O governo corresponde à direção política exercida durante determinado período. Governos definem prioridades, criam programas, distribuem recursos e escolhem formas de enfrentar os problemas públicos. Os governos mudam. Quando mudam os governos, mudam as políticas. As responsabilidades estatais relacionadas ao direito à educação, elas não desaparecem com essa mudança. O governo pode interromper um programa, modificar uma política, estabelecer novas prioridades. Entretanto, ele não pode simplesmente deixar de reconhecer as responsabilidades públicas relacionadas ao acesso, à permanência e à aprendizagem dos estudantes. Claro que isso algumas vezes acontece, mas é por isso que há esses embates na arena pública. Já a administração pública, ela envolve os órgãos, as instituições, os agentes e os procedimentos mobilizados para realizar estas responsabilidades. A escola pública faz parte dessa administração, ela é um elemento dessa administração. Isso significa que a equipe gestora, ela não atua apenas em nome de suas preferências pessoais. Ela ocupa temporariamente uma função pública e exerce responsabilidades que pertencem à instituição. Ao mesmo tempo, essa condição não transforma gestores e professores em simples cumpridores de ordens. É preciso interpretar normas, compreender situações não previstas, tomar decisões em contextos marcados por desigualdades, por conflitos e por restrições. A gestão escolar ela encontra-se, portanto, entre duas posições que precisam ser evitadas. De um lado, há uma ideia de que a escola apenas obedece e executa. Do outro, a ideia de que a autonomia permite decidir sem considerar as responsabilidades públicas, as normas e os direitos dos sujeitos. Ao trabalharmos numa democracia, nós precisamos perceber que estamos envolvidos numa teia de sujeitos com diferentes desejos, vontades. A autonomia escolar, nesse sentido, precisa ser compreendida como uma autonomia exercida com responsabilidade pública. A democracia na escola não significa que toda decisão deve ser submetida a uma votação, por exemplo. Existem situações em que a equipe gestora ela precisa decidir imediatamente numa situação de emergência, um acidente, uma ameaça à segurança, uma interrupção no fornecimento de água, ou uma situação grave envolvendo uma estudante. Pode exigir uma resposta imediata, não dá para buscar o colegiado. Nesses casos, esperar por uma longa consulta pode ampliar o problema. Contudo,
mesmo em uma decisão urgente ou mesmo uma decisão urgente, precisa ser posteriormente comunicada, justificada, avaliada e, quando necessária, revista. Há outras situações que não possuem a mesma urgência. A escolha da plataforma, aquele primeiro exemplo, ou a reorganização do currículo, a alteração de horários, a definição de critérios para uso de equipamentos ou a criação de um projeto que afetará toda a comunidade, não precisam ser tratadas como decisões individuais. Nesses casos, ouvir não é apenas informar as pessoas o que já foi decidido. A participação pode ocorrer, ou ela deve ocorrer, desde a formulação do problema. Os estudantes podem e devem mostrar aspectos que os adultos muitas vezes não podem não perceber. As famílias devem e podem apresentar condições que não aparecem nos documentos oficiais. A escola é viva, como falei anteriormente, são sujeitos vivos que estão naquele movimento. Os professores conhecem o cotidiano do trabalho pedagógico, nem sempre conhecem a realidade dos estudantes ou da própria comunidade. Os funcionários observam dinâmicas da escola que muitas vezes permanecem invisíveis para outros grupos. Ouvir não significa abandonar a responsabilidade de decidir. Ao mesmo tempo, decidir não significa ignorar as pessoas que serão afetadas. A participação não elimina conflitos nem garante que todos concordem. Inclusive, o conflito ele é necessário, ele é importante. Nós crescemos e aprendemos quando há posições diferentes na arena pública. Os conflitos permitem que a decisão pública seja construída a partir de mais experiências, de mais conhecimentos e de mais interesses. A gestão democrática ela aparece frequentemente associada à realização de reuniões, eleições, conselhos e assembleias. Esses espaços são importantes, mas sua existência formal não garante participação efetiva. Uma reunião pode ser realizada apenas para confirmar uma situação já tomada. É uma coisa meio parecida com você decide. Eu tenho opção 1 e opção 2. Basicamente, nós já tomamos a decisão, mas vocês aparentemente têm liberdade de escolha. Um conselho não pode existir e receber informações completas. Os estudantes podem ser convidados a falar, mas suas manifestações podem não produzir qualquer efeito. Famílias podem ser consultadas quando já não existe possibilidade real de mudança. Ou seja, existe uma arena pública, mas ela não funciona como um lugar em que o público, todos os sujeitos ali naquela arena, são ativos. E por isso precisamos perguntar em que momento essa participação acontece. As pessoas participam apenas da execução ou também da formulação do problema? Elas conhecem as alternativas? Possuem tempos e condições para compreender a decisão? Sabem quais limites institucionais são envolvidos? Recebem posteriormente informações sobre os encaminhamentos, sobre o resultado dessas decisões? A democracia escolar ela não se reduz à soma de opiniões individuais. Ela envolve a construção pública de critérios, de explicitação dos conflitos e a possibilidade de questionamento e a responsabilidade por decisões que considerem o direito à educação. Também precisamos reconhecer que a decisão mais apoiada nem sempre é a mais justa, nem sempre é a melhor, inclusive, ela pode ser modificada a partir da experiência vivenciada. Em determinadas situações, a posição da maioria pode produzir efeitos injustos sobre um grupo minoritário. Ou o contrário, a gestão democrática não pode transformar direitos em matéria de preferência da maioria ou às vezes de uma imposição de minoria. Participar não é apenas ser ouvido, é poder compreender, questionar, influenciar a decisão. As relações entre o público e o privado, elas estão presentes no cotidiano das redes municipal, estadual e federal e das escolas. As empresas fornecem equipamentos, sistemas, plataformas, materiais didáticos, livros, serviços, avaliações, formações, uma infinitude de serviços. Há organizações privadas que participam da elaboração de programas, propostas curriculares, modelos de gestão. Essas relações não podem ser analisadas por respostas automáticas, como elas já existem e precisamos acatar da forma como estão. A presença de um agente privado não torna toda a ação necessariamente ilegítima, mas, por outro lado, a existência de uma necessidade pública também não legitima automaticamente a solução oferecida pelo mercado. Precisamos perguntar: quem formulou o problema? A formulação pode partir da comunidade escolar, que vive diretamente uma dificuldade.
Ela pode surgir também da experiência acumulada pela Secretaria Municipal, Estadual ou pelo governo federal, que identificou problemas recorrentes em diferentes escolas. Então, algo que vem do Estado, do município ou do governo federal não é necessariamente ruim. Pesquisadores, movimentos sociais, sindicatos e profissionais de educação também podem contribuir para essa formulação, que afeta diretamente uma ou mais escolas. A questão não é determinar que apenas um desses sujeitos possui conhecimento legítimo. A questão é compreender como essas experiências se encontram, quais conhecimentos são considerados, quais possuem condições de definir o problema que será enfrentado. Também precisamos perguntar: quem vai controlar a situação? Quem vai definir os conteúdos, as ações, as atividades, a ordem? Quem vai controlar os dados? Quem vai estabelecer indicadores de acompanhamento das atividades? Quem pode alterar a ferramenta? A escola e a rede desenvolvem capacidade própria ou passam a depender permanentemente de um fornecedor? Quando a empresa deixar de fornecer apenas um serviço e passar a definir o currículo e a avaliação e as prioridades da política? Nesse caso, ela começa a ocupar não só um lugar da direção, mas ocupar um lugar do Estado, que é o definidor legítimo de políticas macro, políticas educacionais em nível macro. Então, a discussão, portanto, não é somente apenas sobre propriedade. Ela envolve poder, capacidade de decisão e responsabilidade pública. Não se trata apenas de perguntar se existe uma empresa envolvida, trata-se de compreender qual o lugar que ela ocupa na política educacional. Aí, nesse sentido, é importante discutirmos os princípios da gestão pública. Dentre os princípios eu enumero da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal. Esses termos podem parecer distantes da escola, das pessoas, de nós, mas eles estão relacionados a situações bastante concretas no nosso cotidiano. A legalidade nos ajuda, por exemplo, a perguntar se a pessoa ou a instituição possui competência para tomar determinada decisão e se os procedimentos previstos foram respeitados, estão presentes em documentos, na legislação. A impessoalidade exige que recursos, oportunidades e responsabilidades não sejam distribuídos por relações pessoais, de amizade, proximidade ou conflito. Já a moralidade, ela envolve honestidade, boa-fé, coerência, responsabilidade institucional. A publicidade exige que critérios e decisões possam ser conhecidos, mas ela não autoriza a divulgação indiscriminada de dados pessoais de estudantes, profissionais ou famílias. Já a eficiência, ela não é reduzida ao menor preço, à rapidez ou à produção de números. Na escola, uma decisão eficiente ela precisa ser analisada em relação à finalidade educativa. Vejamos uma situação, um exemplo que poderia ser real. Uma secretaria oferece 10 vagas para uma formação a todos os professores. A direção da escola distribui essas vagas apenas entre profissionais com quem possui maior proximidade, meu amigo, minha amiga. A oportunidade não é divulgada e os critérios dessa distribuição não são apresentados. Podemos reconhecer aqui que a impessoalidade não foi cumprida porque as relações pessoais orientaram a decisão. A moralidade também está presente porque o exercício da função pública, no caso do diretor, exige responsabilidade institucional. A publicidade foi comprometida porque os colegas não só ficaram sabendo da oportunidade e tampouco os critérios foram conhecidos. Poderíamos perguntar também sobre a eficiência. As vagas foram destinadas às pessoas que mais precisavam de determinada formação? Esse conhecimento seria posteriormente compartilhado com a equipe? A formação apresentada, oferecida, ela responde ou responderia a problemas pedagógicos enfrentados pela escola? Uma mesma situação, ela pode mobilizar vários princípios. Esses princípios não funcionam como etiquetas isoladas. Eles nos ajudam a formular perguntas e a compreender diferentes dimensões da decisão. É interessante quando a gente pensa nessas questões, porque uma decisão ela pode parecer afetar igualmente todos. E ainda assim pode produzir efeitos profundamente desiguais.
Quando uma escola decide comunicar-se exclusivamente por um aplicativo, como muitas têm feito hoje, todas as famílias recebem formalmente o mesmo tratamento. Aparentemente, há uma impessoalidade. Mas se esquecemos de perguntar se todas as famílias possuem equipamentos, conexão estável ou familiaridade com a tecnologia. Outras compartilham um único celular, depende de dados móveis, que são cada vez menores e mais caros, possuem dificuldade de leitura, não dominam a língua utilizada pela instituição. Quando uma atividade precisa ser realizada em casa, alguns estudantes possuem espaço, tempo e equipamentos de apoio. Outros sequer possuem um lugar para dormir, sequer possuem um banheiro. Outros conciliam estudo, trabalho doméstico, cuidados familiares, condições precárias de acesso. Quando adotamos a mesma solução sem considerar as distinções, as singularidades, nós podemos transformar igualdade formal em ampliação da desigualdade. Então, a impessoalidade, ela não exige que todas as pessoas recebam o mesmo tratamento. Ela exige que critérios públicos recusem o favorecimento pessoal e tratamos as pessoas com equidade, fazendo com que elas tenham garantias diferentes dentro das suas diferenças para que, ao final, todas elas consigam alcançar os mesmos objetivos escolares, que é qualidade da educação. Um outro problema recorrente na gestão aparece quando a solução é escolhida antes que o problema tenha sido compreendido. Então, assim, preciso ser rápido para resolver. Então, a comunicação com as famílias não funciona, então a escola compra um aplicativo. Os resultados de aprendizagem são baixos, então a rede adquire uma plataforma. Falta equipamento, então alguém, às vezes até bem intencionado, escolhe uma marca. Eu conheço essa marca, ela funciona muito bem na minha casa. Agora, entretanto, quais são exatamente as dificuldades de comunicação em situações como essa? Por exemplo, quantos os estudantes apresentaram problemas de aprendizagem em quais condições? Nós temos um diagnóstico levantado? Os equipamentos existentes não funcionam, não estão disponíveis ou não foram sequer testados? Quais soluções, outros tipos de soluções já foram testadas? Alguém foi ouvido? Antes da escolha, nós precisamos compreender a necessidade, as condições dos sujeitos envolvidos e as alternativas possíveis. Precisamos verificar responsabilidades, normas, analisar consequências, fundamentar a decisão e acompanhar os seus resultados. Isso não significa negar a urgência. Nós, gestores, precisam tomar decisões. Algumas vezes, como eu falei anteriormente, precisam fazê-lo com informações incompletas. A questão é não transformar toda dificuldade em emergência, porque toda emergência dá a impressão de ser falta de planejamento. Toda emergência, toda situação quando transformada em emergência, significa autorização para decidir sem explicação, participação ou avaliação posterior. Isso não pode. Uma decisão pública não termina quando a solução é implantada. Muitas vezes ela começa. É necessário acompanhar os seus resultados, reconhecer efeitos não previstos, rever os encaminhamentos e, quando eles não responderem adequadamente ao problema, modificar, chamar de novo para a conversa. A escola é viva exatamente por isso. Então, observe que nessa unidade nós procuramos compreender a gestão escolar para além dessa perspectiva estritamente técnica de gerenciamento. A escola precisa de organização, de planejamento, procedimentos e recursos, como eu falei anteriormente. Mas eles não possuem um valor em si mesmos. Eles adquirem sentido quando contribuem para assegurar o direito à educação, que é um direito subjetivo. Individualmente, cada criança e jovem tem direito a frequentar a escola. Cada professor tem direito a ter um trabalho adequado na escola e todas as pessoas envolvidas têm direito a colher frutos em relação aos resultados desse trabalho que fortalecem a educação pública gratuita e de qualidade. Então, a responsabilidade pública, ela é gerida, ela é liderada por um gestor, mas ela pertence a todos. Isso é muito importante. E como elementos importantes, como perguntas importantes, nós precisamos sempre, como gestores, nos fazer. Por exemplo, quem vai ser afetado? Quem pode ser incluído? Quem vai ser afastado? Quem foi ouvido? Quais interesses estão presentes? Interesses não só da comunidade ou externos?
Quais informações ainda faltam? A decisão vai fortalecer o trabalho coletivo, o trabalho pedagógico? Vai restringir o direito à educação? Essas perguntas elas não eliminam a necessidade de decidir, elas ajudam a produzir uma decisão melhor fundamentada, que traga o olhar da comunidade sobre a necessidade da escola. Então, gerir uma escola pública é assumir essa responsabilidade por decisão que organiza o presente e interfere na possibilidade de futuro dos estudantes. Então, nessa primeira fala, eu gostaria de apresentar essas questões, que elas são complementadas também por um material em um web que eu produzi. É importante que vocês façam essa leitura. Há também uma leitura obrigatória que é fundamental para entendermos um pouco desses elementos conceituais da gestão escolar. Porque nesta unidade nós teremos ainda a elaboração de algumas atividades neste momento fechadas e individuais, nas quais vocês terão 2 oportunidades para elaborar a avaliação e, ao final, aquela oportunidade em que vocês obtiveram a melhor nota será a que prevalecerá na nossa avaliação. Bom, então, por enquanto é isso. Muito obrigado e nos vemos na próxima unidade.